Olá, boa tarde. Começando mais um Justiça em Ação. Hoje teremos um programa um pouco diferente. Estaremos estreando uma nova possibilidade aqui no Justiça em Ação, que são as entrevistas no local, onde a informação está surgindo. Hoje estaremos trazendo uma entrevista com o Dr. Tiago Dias, presidente da OAB, onde já fica o meu agradecimento, nos recebeu ali no escritório, fizemos uma entrevista dinâmica e com uma novidade. Na quarta-feira, que foi gravada essa entrevista, nós estávamos fazendo a live, aquele projeto que nós temos para o Instagram, então fizemos o ao vivo para o Instagram e já aproveitamos ali a dinâmica e gravamos também para o Justiça em Ação. Então, a partir de hoje, todo sábado teremos uma entrevista em loco. Próximo programa em algum escritório de um advogado. Também já estamos agendados com o desembargador Froy Sobrinho. Vamos até o gabinete dele. Ele vai gentilmente nos receber e vamos trazer algumas informações também aqui no Justiça em Ação. Um novo momento, saindo um pouquinho do estúdio, indo até onde a informação está surgindo. E no programa de hoje teremos a entrevista com o Dr. Tiago Dias, presidente da OAB aqui do Maranhão. Também teremos, claro, na abertura do programa, aí o quadro Fala Doutor com o nosso amigo Rômulo Serra. No quarto bloco, teremos o encerramento do programa com um outro quadro, com o doutor Diego Sá, no quadro Justiça e Trabalho. Além daquele quadro tão dinâmico que é o Giro de Informações, o Giro pela Semana Jurídica aqui do Maranhão. Tudo isso hoje no Justiça em Ação. Quero lembrar você das nossas redes sociais. Olha, o Instagram está realmente fenomenal. Mais de 4 mil pessoas que seguem o Instagram em apenas 4 meses. Fazendo aí uma conta rápida, praticamente 1.000 seguidores por mês. Então, se você ainda não segue a nossa conta no Instagram, siga lá, é @Justiça em Ação. E agora eu quero acionar o meu amigo, doutor Rômulo Serra, com o quadro Fala Doutor, na tela. E eu já estou aqui no estúdio com o doutor Rômulo Serra, que prontamente atende a solicitação do telespectador via WhatsApp, sempre nos ajuda aqui no nosso programa, respondendo todas as dúvidas e tirando as dúvidas do telespectador. Mais uma vez, obrigado pela presença, doutor Rômulo. Eu que agradeço, Fidelix, mais uma vez a oportunidade de estar aqui, podendo colaborar com os telespectadores. Bom, então vamos à primeira pergunta do telespectador, lembrando que as suas perguntas são via WhatsApp. Camila Melo. Boa tarde, efetuei a compra de um produto e a loja disse que o fabricante enviaria a garantia posteriormente pelo correio. Doutor Rômulo, isso é correto? Não, correto. Não, Fidelix, isso não é correto. O fato de o estabelecimento comercial querer disponibilizar posteriormente a nota de garantia do produto. A nota de garantia do produto ela deve ser dada em favor do consumidor no momento da compra efetiva do produto. Deve constar também o manual de instruções com as especificações do produto e todas as informações complementares. Então, esse é um procedimento que não é usual e não é o correto feito pelo estabelecimento comercial em que a telespectadora adquiriu o produto, sendo que a nota de garantia deve ser entregue no momento deve ser entregue em favor do consumidor no momento da efetiva entrega do produto. Perfeito. Isso independe se for compra na loja ou loja virtual? Não, sempre tem que acompanhar o produto. Sempre deve acompanhar o produto. Isso está previsto na nossa legislação consumerista. Perfeito. Telefone na tela para a sua participação via WhatsApp. Envie seu WhatsApp, tire a dúvida. Doutor Rômulo Serra está aqui junto conosco para sanar qualquer dúvida que você tenha sobre essa relação de consumo e até também direito civil, que ele está também respondendo algumas questões. Vamos à próxima dúvida do telespectador na tela do Justiça em Ação. É o Diego.
Boa tarde, minha máquina de lavar deu problema. Acionei a garantia e quando ela voltou, estava funcionando. Contudo, percebi que algumas peças colocadas não eram novas. Pode isso, doutor Rômulo? Fidelix, talvez isso seja uma prática corriqueira, no caso das assistências técnicas, quando apresenta o produto, apresenta algum tipo de vício, algum tipo de defeito, algumas, não todas, mas agem dessa forma, colocando equipamentos já com uso, em detrimento de equipamentos novos. A nossa legislação consumerista, no que toca a esse assunto e esse ponto, diz que já é implícito a obrigação do fornecedor, no caso nesse tipo de situação, esse fornecer, no caso do reparo ou do conserto desse produto, ele deve utilizar peças adequadas, peças originais e peças novas. Nossa legislação prevê esse tipo de situação. Então, pronto, essa prática não é uma prática correta. Obrigatoriamente, o fornecedor, no caso, nessas hipóteses específicas, que tenha a prestação de serviço, o objetivo, seja o conserto ou o reparo do produto, deve ser utilizado peças novas, adequadas e que sejam originais. Isso tem previsto na nossa legislação consumerista. Vamos à próxima pergunta do telespectador via WhatsApp, telefone na tela e a pergunta também na tela. Vamos à próxima pergunta do Isaías. Boa tarde, me chamo Isaías, fiz a compra de um produto na loja. Contudo, apresentou defeito. Não quiseram trocar sob a justificativa de que o defeito apresentado era culpa do fabricante. E nessa situação, doutor Rômulo, o que o Isaías pode fazer? Primeiramente, isso é uma prática ilegal perpetrada em desfavor do Isaías, porque no caso, como explicita o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são responsáveis solidariamente. O que quer dizer essa solidariedade? Que ambos são responsáveis no caso de vício ou defeito que torne o produto inadequado ou impróprio para o consumo. Sim. Então, nesse tipo de situação específica do Isaías, ele pode reclamar o vício ou defeito existente tanto do fornecedor quanto do produtor, no caso, ou do fabricante. Então, nesse tipo de situação específica do Isaías, você pode tanto reclamar o vício existente do produto, pode reclamar tanto do fabricante, quanto do fornecedor do serviço final. Nesse tipo de situação, se não for resolvida administrativamente essa situação, a única coisa que resta é reclamar ou via judicial ou via administrativa, mediante o PROCON, como nós já dizemos aqui em outras situações. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta do telespectador. Estamos no quadro Fala Doutor com o doutor Rômulo Serra, que tem se disponibilizado a estar respondendo perguntas como a do Joaquim Lopes. Celebrei um contrato de compra e venda de uma casa, mas atrasei algumas prestações e a construtora, em decorrência disso, esta disse que vou perder os valores já quitados, além de ficar sem a casa. Doutor Rômulo, isso é legal? Não, Fidelix, isso é uma prática totalmente ilegal, perpetrada em favor do consumidor. Parece um absurdo, mas acontece muito, né? Acontece muito, não só com situações de construtora, mas também com as situações, vamos dizer, com as instituições financeiras. E te falo isso pelo fato de que, no caso, nesse tipo de situação, se houver qualquer cláusula disposta nesse sentido, em que o consumidor perderá todas as parcelas já pagas, que seja do financiamento, que seja na situação específica do telespectador, é uma cláusula nula de pleno direito, porque é previsto no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 53, no caso, que todos os contratos de compra e venda, no caso de móveis ou imóveis, que sejam feitos mediante prestações, o pagamento de prestações, ou também no caso de alienações fiduciárias em garantia, se constar qualquer cláusula nesse sentido, em que o consumidor, pelo fato do inadimplemento, constar que o consumidor, por causa do inadimplemento, perder todas as prestações que já foram pagas, sim, isso é totalmente ilegal, arbitrado, totalmente vedado pelo tipo de situação, e aí encampa outra série de situações, que é como enriquecimento, colocar em favor do consumidor uma manifesta vantagem, dentre outros que são previstos como práticas abusivas. Olha que informação interessante, mesmo que tenha em contrato, mesmo que a construtora me ofereça esse contrato, tem uma cláusula que diga: se você ficar inadimplente, devendo, vai perder tudo que já pagou e, de repente, até a devolução da casa, do imóvel.
mesmo estando em contrato, é ilegal. Essa cláusula é nula, como ela não existisse no próprio contrato. Perfeito. É uma forma de resguardar o consumidor justamente porque poderio econômico nesse tipo de situação e a vulnerabilidade do consumidor no tipo de situação, que às vezes, geralmente é o que mais ocorre, usualmente acontece nesse tipo, é os contratos que nós fazemos de adesão. Então, que geralmente as pessoas acabam por não ler ou mesmo não têm ciência do que está assinando. Então, nesse tipo de situação, prevendo essa possibilidade, o Código de Defesa do Consumidor ter um jeito de resguardar os interesses do consumidor nessa situação. Interessante dizer, Fidelix, que não só no caso de construtora, mas também no caso de alienação fiduciária em garantia, que é no caso comumente que a gente faz com as instituições financeiras, no financiamento do carro, qualquer tipo de situação dessa, também engloba nessa situação. Tivemos mais um quadro com o Dr. Rômulo Serra. A produção está me falando que tem mais uma pergunta, chegou mais uma pergunta agora de um telespectador, né, via WhatsApp, então vamos à última pergunta do Pedro Júnior. O WhatsApp bombando, viu, doutor Rômulo? Chegando, então a gente tem que ir respondendo na medida que vai chegando. Comprei um produto que apresentava um defeito interno. Só tive ciência dele quando o técnico o demonstrou, o desmontou. O prazo para acionar a garantia é da data da compra, doutor Rômulo? Bom, Fidelix, esse é um caso interessante porque nós já falamos muito aqui a respeito das garantias. Nós dizemos que os prazos para reclamar, no caso de durável, são 90 dias, não duráveis são 30 dias, mas esses prazos eles começam a contar. No caso de situações que são de fácil percepção, de fácil visualização do defeito, o prazo começa a contar a partir do momento da compra. Nesses casos específicos em que é um defeito oculto na situação, de pronto o consumidor ele não conseguiu estabelecer que aquele produto tinha um vício, só foi saber na situação específica, se não me engano, foi quando um técnico desmontou ele. Então, naquele momento foi que ele tomou conhecimento a respeito do defeito e do vício que tinha o produto. O artigo 26, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor fala sobre esse tipo de situação. Nessas situações específicas, quando o consumidor ele não tem o conhecimento de pronto do vício existente, o prazo começa a correr a partir do momento que ele tem a ciência inequívoca daquele defeito apresentado. Então, a partir daquele momento em que ele tem ciência do defeito oculto existente, é que começa a correr o prazo de garantia para ele reclamar do vício existente. Perfeito, é bom saber porque isso acontece muito com o celular. Com o celular, né? Principalmente dessa maçãzinha aí que o povo usa, né? A gente não sabe do que está acontecendo, vai com uma situação, ele abre e fala, olha, mas tem uma... Já foi aberto anteriormente? Não, porque tem isso, isso, isso. E aí você descobre ali, em loco, que realmente já houve... tem um probleminha oculto, é bem isso, né? Eu não digo só esse problema da maçãzinha, desse produto em si da maçãzinha, mas como todos os produtos eletrônicos apresentam determinado tipo de problema, pelo não conhecimento do consumidor com relação a essa situação, o consumidor só toma conhecimento a partir do momento que leva num técnico especializado na área, alguma coisa do tipo. Então, a partir desse momento, o consumidor é que começa efetivamente a correr o prazo de garantia. Perfeito. Mais uma participação brilhante do Dr. Rômulo Serra. E sábado, né? Sábado a gente sabe que é dia de Dr. Rômulo pegar a lancha e partiu Barreirinhas. Dr. Rômulo, mais uma vez é um prazer, muito obrigado por tê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, espero ter de alguma forma ajudado os consumidores nesse dia de hoje, no sábado à tarde, e fico feliz e me deixo à disposição para no próximo sábado estar aqui novamente dirimindo todas as dúvidas existentes nesse sentido. Perfeito. Vou de intervalo e na volta tem um resumo do que aconteceu na Semana Jurídica aqui em São Luís. Um resumo realmente dessa semana, o que aconteceu no mundo jurídico de São Luís, no segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta.